A gravidade é uma das 4 forças fundamentais. Juntamente com o eletromagnetismo, a força nuclear forte, que mantém o núcleo atômico em conjunto, e a força nuclear fraca, que é a fonte da radioatividade. Mas no momento do Big Bang, em vez de 4 forças fundamentais, havia apenas 2. Quando o universo era apenas uma pequena fração de segundo, a força nuclear forte foi unificada com o que chamamos de força eletrofraca, um amálgama de eletromagnetismo e força nuclear fraca. Essa superforça pode ter criado uma superenergia, que poderia ter causado uma expansão quase instantânea do universo, chamada de inflação. Tornou-se monstruosamente grande em um curto período de tempo. Mas em uma minúscula fração de segundo depois do Big Bang, a inflação parou, quando as forças se desfizeram. Aí a força nuclear forte se separou da força eletrofraca, gerando 2 manifestações diferentes da força que antes era unificada. Se uma força aparentemente unificada pôde se dividir em 2, isso pode acontecer também com a gravidade. Essa possibilidade assustadora pode ser representada com uma simples moeda. Ela tem 2 faces. Mas quando transmitimos energia para a moeda, girando-a, as 2 faces parecem se fundir. Não vemos nem cara, nem coroa direito. Mas uma hora a moeda perde a energia e cai em cara ou coroa. 2 resultados distintos, mas nenhum deles parece a moeda esférica e simétrica girando. Da mesma forma, nossa atual gravidade simétrica pode algum dia ser dividida em 2 aspectos diferentes. E cada uma dessas 2 novas forças se comportaria de modo distinto do atual comportamento da gravidade. Tudo que dependesse da gravidade se desintegraria. E isso significaria o fim para nós aqui na Terra. Os corpos humanos permaneceriam intactos, porque são mantidos por forças eletromagnéticas, não pela gravidade. Mas todos na Terra se elevariam e sufocariam no espaço, enquanto a Terra se despedaçaria, pois não seria mais mantida pela gravidade. Júpiter e outros gigantes gasosos se dissipariam. O Sol, cuja gravidade rodava os planetas como bolas em cordas, ficaria em pedaços. A maior parte do Sol é uma grande bola de gás quente e ele é mantido pela própria gravidade. Então, provavelmente, veríamos uma estrela se despedaçar rapidamente. O Sol não existiria mais, a galáxia não existiria mais. Tudo isso iria se despedaçar. A Terra viraria partículas aleatórias em um canto de um universo de poeira cósmica. Isso seria um fim incrível. Mas há outro modo de destruir a Terra, explodindo-a. E seria fácil? Claro que não, mas há um modo. Criar uma bomba devastadora de antimatéria. Esse é o terceiro modo de destruir a Terra, a aniquilação pela antimatéria. E é a primeira escolha do astrofísico Clifford Johnson. A ideia de antimatéria tem uma certa beleza. Tem a beleza terrível de uma explosão muito dramática que ocorresse de dentro para fora. A antimatéria é como a matéria, apenas o oposto. E a matéria e a antimatéria iriam destruir uma a outra em um momento de glória. Basicamente, isso é o E igual mc² de Einstein em ação. É como se pegássemos a matéria e a antimatéria e as juntássemos, liberando energia pura. 1 quilo de antimatéria destruiria 1 quilo de matéria.
gerando uma energia de 44 megatons. Uma força equivalente a uma bomba termonuclear. Mas para destruir a Terra, seria preciso muito mais. Segundo algumas estimativas, seriam necessárias pelo menos 100 trilhões de toneladas de antimatéria. Então, pensando no tamanho de um estádio, teríamos que encher milhões de estádios com antimatéria, para que pudesse interagir com a matéria da Terra e liberar energia suficiente para despedaçá-la. Mas se realmente quiséssemos tentar, há uma fábrica de antimatéria a apenas 150 milhões de quilômetros de distância. Quando uma quantidade suficiente de energia magnética se acumula no forno nuclear do Sol, ela é lançada em uma explosão solar. Uma grande explosão pode gerar mais de 1 quilo de antimatéria. O contato com a matéria destrói a antimatéria quase instantaneamente. Mas existem maneiras de controlar isso. Podemos suspendê-la sem tocá-la, utilizando vários tipos de campos elétricos e magnéticos. E podemos manter uma quantidade de antimatéria em suspensão por tempo indeterminado. Então, só precisaríamos coletar e armazenar a antimatéria de cerca de 100 quatrilhões de explosões solares. Quando tivéssemos 100 trilhões de toneladas de antimatéria, transportaríamos para a Terra e desligaríamos o campo eletromagnético para que entrasse em contato com a matéria. Podíamos colocar no centro da Terra, de alguma forma, e deixar que agisse sozinha. A Terra iria explodir de dentro para fora e se despedaçar completamente. A explosão de antimatéria seria instantânea. Mas reunir toda essa antimatéria levaria dezenas de bilhões de anos. Há determinada quantidade de explosões solares por ano, e seria preciso muitos anos para coletar e armazenar antimatéria suficiente para realmente criar uma bomba com tamanha dimensão. Os físicos sabem que a antimatéria não é o único tipo de partícula que poderia aniquilar o planeta. O segundo modo de destruir a Terra é um caso de destruição através da transformação pela matéria estranha. É um grande problema que começa com um nível minúsculo, menor do que prótons e nêutrons, no estranho mundo dos quarks. Partículas com nomes como para cima, para baixo e estranho. Não vamos ficar presos na definição exata de um quark. Só precisamos saber que é uma sub-partícula atômica. Ou seja, uma coisa que forma outras coisas. Alguns físicos acreditam que um número igual de quarks, para cima, para baixo e estranho, formariam um strangelet, uma partícula de algo chamado matéria estranha. O que a torna tão estranha é que ela pode mudar a natureza física de tudo que tocar, como o gelo que resfria a água em seu redor, porém de um modo muito mais extremo. A matéria estranha gosta de transformar tudo em outras coisas estranhas. Quer que tudo seja estranho. Imagine tudo na Terra e a própria Terra se transformando em um mingau inorgânico. Tudo por causa de um strangelet subatômico. Felizmente, não há strangelets na Terra. Mas dentro de sóis implodidos, chamados estrelas de nêutrons, é possível que a imensa gravidade comprima quarks para cima, para baixo e estranho, formando a matéria estranha. Estamos chegando muito perto da resposta. Podemos saber nos próximos anos. Então, se encontrássemos um pedaço microscópico de matéria estranha numa estrela de nêutrons e conseguíssemos trazê-lo para a Terra e o jogássemos no topo do Empire State Building, por exemplo, o que aconteceria? A. Nada. Ou B. Todos esses quarks estranhos poderiam mudar o estado da matéria aqui na Terra. Uma reação em cadeia começaria e os strangelets reagiriam com a matéria comum e a Terra se transformaria. Mas em quê?
Na lista dos 10 modos de destruir a Terra, o segundo é o mais estranho de todos. A transformação pela matéria estranha. Se quiséssemos transformar todo o planeta num grande grupo de quarks estranhos, só precisaríamos colocar uns quarks estranhos aqui e ali e então a Terra começaria a se tornar estranha. Mais estranha ainda do que já é. A matéria estranha é formada por um material quark chamado Strangelet. E se a jogássemos na Terra, então um evento surpreendente aconteceria. Tudo que ela tocasse se transformaria em matéria estranha. Em pouco tempo teríamos uma versão estranha de nós mesmos. Mesmo analisando por níveis subatômicos apenas no núcleo, existe uma estrutura bem definida, onde podemos distinguir prótons e nêutrons e etc. Mas se perdêssemos essa estrutura, então a matéria perderia a forma que nós conhecemos. As órbitas originais e as partículas que compõem os elementos individuais formariam uma massa uniforme. Tudo se tornaria a mesma matéria estranha. Dos núcleos atômicos aos monumentos e montanhas. E tudo o que é vivo morreria. E quando essa transição começasse, seria bem rápido. Seria como se dissolvêssemos tudo em uma massa enorme de matéria. Tudo se transformaria em uma gosma, uma sopa de quarks. Toda a Terra seria transformada em um grande pedaço de matéria estranha. Buracos negros primordiais. Fim de gravidade. Antimatéria e matéria estranha. Será que a física teórica tem um modo ainda mais bizarro de destruir a Terra? Sim. Na verdade, a astrofísica Furiel Ozel está pronta para destruir a Terra juntamente com todo o tecido da realidade. O meu modo favorito de destruir a Terra seria através de uma enorme transição de fase no universo. E essa transição de fase nos levaria a outro estado. É o primeiro modo de destruir a Terra. Quando mundos paralelos se colidem. Tudo começa com outro elemento de ficções científicas que muitos físicos agora levam a sério. A existência de outros universos. É bem possível que existam outros universos. Temos que pensar no nosso universo como uma folha de papel bidimensional que existe aqui. E quando movemos essa folha, seria como nos mover em 3 dimensões espaciais. Mas então conseguiríamos mover a folha em uma direção que fica fora dela mesma. E a outra folha lá, que seria um universo diferente. Nosso universo seria parecido com esse, ou talvez um pouco diferente. Mas é muito importante perceber que não podemos deixar que os 2 universos se choquem. Imagine que o nosso universo é uma folha de papel como esta. E outro universo próximo seria esta folha de papel. Então, se essas 2 folhas de papel se colidissem, poderíamos ouvir essa energia. Agora imagine 2 folhas de papel do tamanho do universo se colidindo. Quanta energia seria transmitida em uma colisão como essa? Se de algum modo fizéssemos contato com um universo paralelo, essa poderia ser a última coisa que veríamos. Não destruiria apenas os planetas, destruiria os sistemas solares, as galáxias, os aglomerados de galáxias. Iria destruir tudo. Seria o fim do universo atual. Mas será possível que o fim de tudo seja o começo de tudo? Se um Big Bang criou o universo, outro Big Bang poderia recomeçar tudo de novo. Poderia criar um outro universo. E talvez o mais incrível desses cenários apocalípticos seja o único que já tenha acontecido.
Talvez o Big Bang seja resultado da colisão de universos paralelos. Então, pode acontecer novamente. E se isso acontecer, então, depois de aproximadamente 10 bilhões de anos, Talvez exista outra Terra em outro universo. vimos a Terra ser destruída por um impacto súbito, pelo frio e pelo calor da vaporização. A Terra já teve sua rotação interrompida e já foi transformada pela matéria estranha, espaguetificada e engolida por buracos negros, desintegrada e explodida. Pelo menos em teoria. Na realidade, é muito provável que o mundo continue girando por bilhões de anos. Mas há tanta coisa no universo que não podemos saber nem prever. Uma Terra nova em um universo totalmente novo, que poderia ser um lugar totalmente diferente, até mesmo com leis físicas diferentes. Isso significa que teríamos que pensar em outros 10 modos de destruir a Terra.